de 2 aulas anteriores, quando a gente começou a falar da interação eletromagnética de neutrinos, que, devido justamente ao fato da interação, né, dos neutrinos, a interação eletromagnética está incorporada na interação eletrofrágil, os neutrinos podem ter corrente eletromagnética. Então a gente tinha pensado aqui, o eletromagnetismo do neutrino, ele vem basicamente de processos quânticos, né, que a gente vai representar aqui por uma bolinha que pode envolver muitos processos virtuais que estão escondidos aqui dentro, e aí a gente teria aqui a linha do neutrino, aqui a gente teria o antineutrino. Então, basicamente, isso aqui está me dando, esse setor aqui, olha, tudo isso aqui interage, é o que está me dando, vamos dizer, está me dando esse psi barrado, e aqui eu não sei o que eu tenho, mas tem que ter alguma coisa que vai interagir com o fóton. Então, eu devo ter aqui um tipo de um operador OMI, psi, AMI. Então, isso aqui é a estrutura da minha corrente eletromagnética. Então, esse operador aqui tem que estar levando em conta, né, todo esse setor aqui. Quer dizer, isso aqui é a corrente eletromagnética que se acopla com o fóton. Então, os processos virtuais, eles vão se somar dentro dessa estrutura aqui. É daqui que a gente vai ver que vão sair os fatores de fóton. Então, o que a gente está interessado é escrever, né, um operador de corrente. A corrente está conectando um estado de Fermi final com um estado de Fermi inicial. Então, basicamente, a gente vai escrever o operador de corrente dessa forma. Quer dizer, que a gente tem aqui. Então, vamos colocar um estado final, que eu posso chamar de P'. Aqui eu vou ter a minha corrente, o meu operador de corrente, J' de X, né, meu operador local. E aqui o estado inicial. Digamos que a minha corrente eletromagnética, ela está promovendo a interação, está passando de um estado inicial para um estado inicial para um estado final, pela interação com o fóton. Claro, se eu fizer interação com o fóton, o que eu vou estar fazendo é isso aqui. Mas o que a gente está interessado, basicamente, é nesse elemento de matriz aqui. Se a gente falar de neutrinos aqui, eu vou botar um neutrino. Então, deve ter, o que é o eletromagnetismo do neutrino? Deve ter um operador que vai fazer o papel da corrente eletromagnética e que vai fazer o neutrino, vai fazer uma interação. O neutrino está no estado de momento P, ele passa para um estado de momento P', porque ele interagiu com o fóton. Agora, essa corrente aqui não é uma corrente elementar da teoria, não é uma corrente psi-barrado da mania de si, porque o neutrino não tem carga. Então, se o neutrino não tem carga, ele não se acopla minimamente com o fóton, não pode se acoplar diretamente com o fóton. Ele vai se acoplar com o fóton, então, via, por exemplo, processos virtuais. Digamos assim, né? Eu tenho esse fóton aqui, ele interage, por exemplo, com o elétron. Então, vamos dizer que isso aqui, vamos chamar que esse neutrino está aqui. Vamos dizer que isso aqui seja. Então, entrou neutrino. Neutrino tem um vértice com o elétron. E aqui, por exemplo, o neutrino num vértice com o elétron, ele troca, por exemplo, partículas W. E aqui é um vértice eletromagnético. Então, o neutrino, ele tem um vértice com o elétron, trocando um W aqui. Então, vem um elétron para cá. O elétron se acopla com o fóton. Ele se acopla com o fóton, e aí esse W aqui, ele de novo encontra o elétron e dá esse neutrino que está aqui, o antineutrino. Então, a gente tem um processo, né, em que quer dizer, o que é a corrente eletromagnética do neutrino é isso aqui. Eu vou olhar isso aqui, ó, neutrino, aquela nossa região, né, de interação, que a gente pode ter todos os processos virtuais embutidos aqui, e aqui o fóton. Então, quer dizer, eu tenho um processo frágil ajudando a compor um processo de interação eletromagnética para o neutrino, os vértices, né? Poderia depois também colocar isso aqui, por exemplo, pode acontecer desse elétron, trocar Z0, elétron, eu posso ter na teoria eletrofrágil, eu tenho um vértice, eu posso colocar também um fóton, por exemplo, né? Então, isso aqui já é um processo a ordem mais alta, aqui tem E, aqui tem E, aqui tem E, aqui tem
teta dado a teta dado. Então, ou seja, eu estou compondo processos em que o que pode estar acontecendo microscopicamente nesses processos virtuais que estão dando, né, as propriedades eletromagnéticas para o neutrino poder se acoplar com o fóton via agentes virtuais das interações elétrofrágeis. Não, eu só não posso ter neutrino acoplado com fóton diretamente, eu não tenho vértice de neutrino com fóton. Neutrino na interação fraca, o neutrino, os vértices do neutrino são neutrino, neutrino se acopla com o Higgs, neutrino, neutrino se acopla com o Z0, diretamente, né? Neutrino se acopla com o elétron e com W mais e W menos. Mas eu não tenho nenhum vértice direto do neutrino eletromagnético. Então eu vou ter sempre que entrar com algum agente, né, aqui para poder ver, né, para poder dar o eletromagnetismo do neutrino. Nada me impede também de chegar aqui e dizer o seguinte, claro, esse processo é muito então, tem uma probabilidade muito pequena de acontecer, mas eu poderia ter o seguinte, ó, aqui tem um W trocado, aqui eu poderia trocar um fóton. E aí eu tenho um processo virtual aqui de polarização de fóton, em que aqui poderiam circular quartos, quarto antiquarto. Então eu poderia ter também uma influência da interação forte por esse processo virtual, que eu teria constante de acoplamento forte, dando também uma parte, né, uma fração do eletromagnetismo do neutrino. Mas só que esse gráfico aqui é muito supresso, é muito pequenininha a contribuição dele, porque primeiro ele é um gráfico de 3 loops, já tem H cortado a terceira potência, tem essa massa no denominador, tem a massa dos quartos no denominador. Então esse gráfico aqui, a contribuição dele é muito pequena. Pode ser que ele dê uma contribuição lá na 15ª casa decimal. Mas o que eu estou querendo dizer é que dentro do modelo padrão tem muitos agentes, né, intermediários que contribuem para o elétron no final do dia, para o neutrino no final do dia se acoplar com o fóton. Então, o eletromagnetismo do neutrino é gerado aqui dentro dessa usina de processos virtuais. Os processos virtuais que vão estar aí dentro são processos fracos, eletromagnéticos também, porque eu poderia ter aqui a polarização do vácuo, indo é mais a menos. Então, esse processo aqui seria eletromagnético, tem uma constante de acoplamento então eu tenho um E5. Como eu poderia ter aqui mas aqui eu poderia ter um vértice acoplando quarto antiquarto com fóton. Então eu teria uma contribuição, a polarização do vácuo do fóton via loop de quarto. É um processo muito pequeno? Mas ele não é zero. Então, teoricamente, né, a gente sabe que o neutrino pode adquirir interação eletromagnética pelos processos virtuais. Então, como representar o que está acontecendo aqui? Então, essa é a ideia do formalismo das transformadores de fórmula. Então, vamos usar agora. Então, tem uma corrente que eu tenho que construir. Construir com base em quê? Nos princípios fundamentais que governam esse modelo, essa teoria. Ou seja, eu tenho uma teoria relativista. Então, eu tenho que ter covariância de Lorentz. O meu processo tem que ter. Eu vou ter que construir essa corrente com base na covariância de Lorentz. Vou colocar aqui, nós vamos ter, vou colocar aqui um instantinho. Nós vamos ter, por exemplo, nós temos invariância translacional, que no fundo invariância invariância translacional. Então isso aqui é parte do grupo de Poincaré. Então tem invariância de Poincaré, invariância translacional, tem uma covariância de Lorentz. Quer dizer, a teoria tem invariante de Lorentz, mas esse objeto aqui ele tem um índice μ. Então, por argumentação de covariância, essa grandeza aqui é um quadro vetor. Como esse quadro vetor é composto, ele depende de quê? Então, vamos descobrindo. Eu tenho que usar, por exemplo, o fato de que a interação eletromagnética ela é hermitiana. Hermiticidade da corrente. O operador corrente elétrica, né? Quando a gente acopla o Lagrangiano, no Hamiltoniano de interação, no Lagrangiano J mi a mi, como a mi é um campo real, essa corrente tem que ser hermitiana. Esse termo aqui tem que ser real. Então, o complexo conjugado desse termo tem que ser igual a ele mesmo. Como o campo do fóton é um campo real, então a corrente ela tem que estar sujeita a uma condição. Como objeto clássico, como quadro vetor clássico, ela seria real. Como operador quântico é hermitiano. Então, eu tenho uma hermiticidade
da corrente, ou seja, J_mi área é igual a J_mi. E termos operatoriais, o que significa? Significa o seguinte, eu tenho aqui esse para T', J_mi de x, T. A hermeticidade me diz o quê? A hermeticidade nos diz que psi operador aqui é igual a Kodager psi, que é igual a aqui Kodager psi estático. Isso aqui é geral. Agora, se o meu operador é hermitiano, então isso aqui sai daqui, isso aqui sai daqui. Então, psi O aqui é igual a aqui O psi estático. Se essa corrente aqui, então vamos fazer isso para essa corrente aqui. Então, essa corrente aqui ela pode vir para cá. Isso aqui é igual. Tá? Se ela é hermitiana, ela vai transitar, ela vem para cá, assim, J_mi, T. Mas se ela é hermitiana, então esse dagger aqui desaparece. Então esse termo aqui é a mesma coisa que T, J_mi, está. Então vamos ter que satisfazer essa condição. Esse elemento de matriz, né? Essa corrente, quando faz essa transição do estado T para o estado T', por quê? Porque houve uma interação com o fóton, esse elemento de matriz tem que satisfazer essa relação, por quê? Porque essa corrente aqui é hermitiana. Se não fosse hermitiana, ficava com dagger. Mas ela é hermitiana. Então vamos ter que, uma certa hora, usar o fato da corrente ter essa propriedade de hermeticidade. Então a gente está envolvido com isso. Depois, claro, a condição que está saltando aí, todo mundo doido para abrir a boca e dizer, né, invariância de Gauge, né? Então tá, no princípio a gente tem que dizer, a gente deveria ter uma corrente conservada, pela invariância de Gauge. Dmi J_mi é igual a zero. Então a gente deveria ter Dmi desse objeto aqui igual a zero. Se a gente constrói, na literatura, né, mais antiga sobretudo, se a gente constrói a corrente sem usar ainda a conservação, usando só os 3 primeiros princípios fundamentais, a gente diz que a gente está fazendo, né, construindo a corrente na sua forma fraca. Não tem nada a ver com interação fraca, não. É a corrente em sua forma fraca. É a forma fraca da corrente. É onde eu uso todos os princípios que me permitem fixar a corrente, deixando de lado só essa conservação aqui. Porque, por exemplo, poderia acontecer de eu quebrar a simetria de Gauge. Então, se eu quebrei de uma forma explícita, espontaneamente, se eu quebro a simetria de Gauge, por exemplo, explicitamente, eu perco a conservação da corrente. Mas eu não perdi a invariância translacional, eu não perdi a simetria de Lorentz, eu não perdi a hermeticidade da corrente, então eu ainda posso fixar uma forma bem clara da corrente, mesmo abrindo mão dessa condição. Se eu depois, no final de tudo, construo a corrente na forma fraca e imponho a simetria de Gauge, a conservação da corrente, a invariância de Gauge, então vai me ajudar a fixar um pouquinho mais ainda a corrente vai ficar um pouquinho mais restritiva. Então isso nós vamos fazer. O programa que a gente vai seguir vai ser organizar. A gente vai chegar, no final de tudo, a uma expressão para esse objeto aqui, em função das grandezas mais gerais que a gente tem, para construir um quadro vetor de Lorentz que satisfaça a essas condições aqui. O que eu tenho à disposição? Eu tenho o momento desse estado, que é o U de P, tenho o momento desse estado, tenho dentro, né? Eu estou no espaço que a gente estudou, que estou fazendo a equação de Dirac, então o que eu tenho à disposição são, por exemplo, as matrizes de Gama. Todos nós já fizemos teoria de Dirac, a gente sabe que as matrizes que a gente tem no espaço espinorial, né, as 16 matrizes de Gama independentes são a identidade, o Gama 5, aí temos o setor vetorial, que é o Gama Mi, temos o Gama Mi e o Gama 5, e depois temos o setor tensorial. São as 16 matrizes de Gama, né? A gente tem uma aula que tem 16 por 16, os espinores são 4 por 4, as matrizes no espaço espinorial são 16 por 16, eu deveria ter 16 matrizes independentes. Então eu tenho 1, 2, mais 4, 6, 6 e 4, 10, e 10 e 6, 16. Então, são as matrizes todas as matrizes que eu tenho. Então eu vou ter que usar essas matrizes, eu tenho à minha disposição essas matrizes
tenho à minha disposição esses momentos. Na verdade, em vez de na tradição, em vez de trabalhar com esse momento inicial e esse momento final, a gente trabalha sempre com aquela versão do L e do Q. A gente trabalha com o momento total e trabalha com o momento transfere. Então, eu tenho 2 quadros vetores à minha disposição, tenho as matrizes gama à minha disposição, como eu estou no espaço de Minkowski, eu tenho a métrica à minha disposição e tenho também o tensor de Leibniz à minha disposição. Então, com essas grandezas aqui, com esses ingredientes aqui, a gente vai tentar formar uma expressão que seja a mais geral possível, covariante de Lorentz, mas uma covariância construída às custas desses objetos, os operadores matriciais, os momenta, P e P' e os tensores que eu tenho à disposição no espaço de Minkowski. Então, com essa categoria de objetos, a gente tem que começar a verificar qual é a fórmula, né, que eu posso dar para essa corrente aqui. Vou dar uma intervalinha daqui a pouco, né, daqui a pouquinho. Vamos só fazer um cálculo imediato, uma coisa rápida, só para preparar para a próxima rodada aí. Então, eu coloquei todas essas identidades de Gordon, porque depois o que a gente vai ver vai ser que na hora de propor a expressão mais geral, covariante, para isso tudo aqui, muitas expressões que poderiam ser colocadas, na verdade, não são independentes. Eu posso começar a relacionar coisas que eu proponho como possíveis candidatos a termos dessa expansão, mas eu digo, não, esse termo se relaciona com aquele por tal identidade de Gordon. Não, esse termo eu poderia colocar, mas ele não é independente. Então, as identidades de Gordon vão servir para me reduzir um pouco mais, né, as possibilidades que elas vão poder introduzir aqui. Tá? Então, eu vou seguir para vocês exatamente o procedimento que o meu professor o grande curso, fez, né, porque ele passou para a gente pelo menos um método interessante que abreviava bastante, assim, bem sistemático, para a gente não perder termo nenhum, ter certeza que varreu todos os termos, né, e que conseguiu ter a expressão mais geral possível e com todos os vínculos que a gente puder colocar. Isso aí foi trabalhado, né, no livro Sudarshan Machar, ele já não dá tanto isso, eles falam mais dos fatores de forma. Mas isso aí foi trabalhado ao longo da década de 50 e 60, bem espalhado aí nos artigos, né? No livro do Sudarshan Machar, na frente ele dá umas relações, mas depois essas relações aí foram, à medida que as pessoas iam trabalhando, né, iam produzindo paper com apêndices, né, dando essas relações auxiliares de apêndices. Eu acho que o professor Furman conseguiu reunir praticamente todas as relações que a gente precisa. Então tá legal, só para terminar essa parte da aula, então vamos ver aqui, essa relação para a gente usar aqui, a invariância translacional. O que a invariância translacional vai me dizer? Eu estou então precisando computar, né, construir, né, a expressão efetiva, vamos colocar assim, da corrente eletromagnética, né? Então isso aqui está significando para nós estamos querendo construir um operador aqui que está levando em conta, né, aqueles efeitos virtuais. Também vocês podem pensar o seguinte: se eu quiser construir a corrente eletromagnética dos rádios, prótons e nêutrons, por exemplo, né? O nêutron é neutro, mas o nêutron tem momento de dipolo magnético, o nêutron tem momento de dipolo elétrico. Então, o nêutron tem propriedades eletromagnéticas. Para eu construir a corrente eletromagnética que dá a interação eletromagnética do nêutron, o nêutron é um objeto estendido, composto. Então, essa corrente aqui também, ela pode estar levando em conta, quer dizer, quando a gente constrói esse objeto aqui, a gente pode estar, digamos, construindo, né? A gente pode estar construindo propriedades físicas devido a uma eventual estrutura interna da partícula. Quer dizer, seria o caso, por exemplo, do próton, do nêutron, né? Né? Então, por exemplo, né? Caso do próton, caso do nêutron, assim vai, por exemplo, né? Por exemplo. Ou
a gente está levando em conta, nesse operador, a gente pode estar levando em conta, né, contabilizando, o que a gente pode estar fazendo aqui é contabilizando, no caso, por exemplo, do elétron, né, para quem a gente ainda não atribui uma estrutura interna, o neutrino, ou vai ser o caso que a gente vai estudar o elétron, o neutrino, o mu, quer dizer, os leptons em geral, né, no caso dos leptons e dos quarks também, que são partículas consideradas elementares. No caso das partículas elementares, né, os fatores de forma que vão aparecer não vão estar tanto levando em conta a extensão do objeto, eles vão estar contabilizando os efeitos virtuais, né, então, contabilizando os efeitos virtuais, né, que se somam, né, as propriedades eletromagnéticas de partículas, vamos dizer, ou botar partículas pontiformes ou partículas verdadeiramente, genuinamente elementares. Vou botar assim, genuinamente. Quer dizer, o que a gente está imaginando hoje é que o elétron, né, pode não ser composto, mas pontiforme não é mesmo, porque a gente já sabe que tem essa assimetria na distribuição da carga dele, essas medidas do momento de polo elétrico, assinala essa assimetria na distribuição de carga. Então já fica claro que o elétron tem que ter uma estrutura interna. De repente a estrutura interna dele não é de composição, ele não é composto, Dirac acha que seja, né? São os símbolos, né? Pode ser que ele não seja composto de objetos mais fundamentais, de prédios, né? Como diz lá a teoria do Salão e do Paty, mas pelo menos uma estrutura interna ele tem. O fato dele ter espinho já mostra que ele tem uma estrutura interna. O espinho, Dirac foi, quando o Dirac começou toda a investigação dele para saber se o elétron era composto, quando ele viu que realmente tinha espinho no elétron, ele não imaginava que pudesse ter o espinho se o objeto não fosse composto. Então, ele teria, por isso que ele fez de 31 dele, né? Ele vai estudar a elementaridade do elétron, porque se o elétron tem espinho, ele deve ter uma estrutura interna. Se ele tem uma estrutura interna, pode ser que ele seja composto. Na época, tinha o próton e o elétron, o próton era muito mais massivo do que ele achava. O próton certamente também é composto, porque ele é bem mais robusto, e ele achava que o elétron podia ter uma composição também, mas é porque a propriedade, a partícula é elementar, mas ela pode ter uma estrutura interna. Então, tá certo. Então, esse objeto aqui, ele ele pode estar descrevendo objetos estendidos, né, compostos, como é o caso dos Hadron, ou ele pode estar descrevendo objetos, vamos dizer, quase que pontiformes, partículas elementares, mas está levando em conta aquilo que a gente falou lá, aqueles efeitos, né, aquela usina de processos virtuais que vão dar as propriedades eletromagnéticas, por exemplo, do neutrino. Bom, então vamos usar, só para finalizar agora, na invariância translacional. A invariância translacional, ela me diz que se a gente tem invariância translacional, eu posso sempre expressar esse operador aqui dessa forma. Isso aqui é exponencial, né, de EI dx. Isso, né, sempre a invariância translacional ela me diz que o operador O de x, né, ele pode ser escrito como assim, EI dx, né, pode 0, né, e px. O papel desse operador aqui, esse operador aqui é o operador que gera translações. Né? Então, se eu tiver, se aqui for o ponto y, né, ele está me dando O de y mais x. O operador de translação, ele atua dessa forma, ele faz uma translação, né, nas coordenadas. Aquela chamada translação ativa, né? Eu mudo, né, o objeto. Temos que estudar. É a forma de nós colocarmos o que é invariância translacional na teoria quântica de cálculo, né? Então tá, então essa corrente aqui, ela é aqui um J de 0, e aqui um é menos I dx atuando inteiro. Só que agora, tá, supondo que esse estado inicial é um estado com momento bem definido, é um autoestado do operador de momento. Então essa relação aqui, ela dá para nós esse cara aqui é autoestado, então você vai ficar E elevado a menos I px vezes P. Isso aqui simplesmente é a relação que ali é o Ket, isso aqui é o Bragg é aquela relação, ela
está dando para nós, isso aqui, né? Você está dando menos y para x, isso está dando para nós P' x, P'. Então, claro que eu posso escrever então, aquele elemento de matriz dessa forma, exponencial, P' menos P, x, né? P'. Então aqui, ó, corrente de J de 0. Então a dependência em x, ela está toda aqui. Então aqui eu vou ter alguma coisa que vai depender apenas dos momentos, aquelas relações que eu dei para vocês. Esse objeto aqui, ele vai depender daquelas matrizes. Então vai depender, vamos chamar esse conjunto aqui de matrizes gama maiúsculas, que são as 16 matrizes independentes na álgebra de Clifford. Então esse objeto aqui eu vou ter que construir as custas das 16 matrizes gama, dos momenta, L e Q, e dos tensores, né, que eu tenho à disposição no espaço de unipódio. Então agora, ali, a gente vai começar a ver como organizar a construção desse objeto em relação. Lembrando que esses carinhos aqui, todos eles têm que se combinar como quiserem, né? No final do dia tem que sobrar um índice I. E essa expressão aqui, por covariância de Lorentz, vai num quadro editor. Então, aqui, claro, se eu for usar agora a invariância, isso aqui é o quê? Esse aqui é o momento transfer. Então, se depois lá no final de tudo a gente for usar a conservação da corrente, né? A gente vai construir a corrente em forma fraca. Lá no final, nós vamos pôr um vínculo de invariância de gauge, significa que esse Pmi, né, quer dizer, derron de Mi, vai atuar aqui, quer dizer, o operador de derivada, de gradiente, né, o operador de divergência, ele vai pegar esse momento aqui e vai atuar. Então significa que Mi, atuando, contraído com esse elemento de matriz aqui, tem que dar zero. Isso a gente vai deixar no final. Mas isso aqui já separou para a gente que a dependência em x a gente pode jogar para cá, para nessa fase. O elemento de matriz ele pode ser construído completamente em função dos momentos. Isso aqui é graças à invariância translacional. Agora, a invariância de Lorentz, a covariância de Lorentz, na verdade, vai nos obrigar a compor esses objetos aqui para me dar, no final de tudo, alguma expressão do lado direito que vai ser construída com um índice só, mas que vai combinar essas coisas. Olhando assim parece complicado, né? Parece uma coisa... O que eu vou combinar com o quê? Mas aí tem um truquezinho que é dado lá, a gente vai organizar as três, vão aparecer 3 possibilidades de objetos que a gente pode colocar. Eu vou dar um intervalinho agora e a gente volta. Oi? Essa parte só cinemática. Vai ser uma parte cinemática. São 6 horas e pouco, a gente dá um intervalinho até 6h15, tá certo?